a Hebreus capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Repitam comigo isso: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais de Deus, testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele a quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Verso 11: pois todos vêm de uma só, todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda: aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Verso 14: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e o livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por meio da morte. Pois na verdade ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que todo que se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que lhe dizem respeito, nas coisas em que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra fique internalizada em nossos corações, e que mais uma vez a Tua palavra nos purifique, nos santifique. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. A segunda carta o segundo capítulo da carta aos Hebreus vai falar de Cristo como um homem, que ele é superior aos anjos, superior ao sumo sacerdote, que ele é superior a todas as coisas. A carta aos Hebreus é uma carta que fala da supremacia de Cristo. Se você olhar em cada capítulo, o Senhor é superior a alguma coisa. Alguém, a Moisés, a Melquisedeque, aos anjos, ao sumo sacerdote, a Arão, a qualquer outra pessoa que já existiu na face da terra, Cristo é superior. O autor aos Hebreus apresenta Cristo como o Rei exaltado
o verdadeiro digno de toda a exaltação, de toda a glória, de todo o temor. Ele vai apresentar Cristo em toda a sua glória. Nós vimos no primeiro capítulo que vai dizer: Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata do ser de Deus. Cristo é Cristo foi, na verdade, enquanto andou conosco, enquanto andou com a humanidade durante 33 anos, a expressão exata do ser de Deus. Por isso que em João 14, a partir do verso 8, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Será que você não crê pelo menos pelas obras que eu faço? Quem vê a mim vê o Pai. Então Cristo, na verdade, Jesus mostrou e disse para Filipe que, como você ainda teve dúvida, como você ficou confuso, se quem está diante de você é a expressão exata do ser de Deus. Irmãos, muitas vezes negligenciamos isso. E a salvação, que para alguns é de fato salvação, para muitos que estão ouvindo, se torna tragédia. Se torna uma tragédia, segundo John MacArthur, por causa da negligência que a pessoa faz com tão grande salvação. O livro de Hebreus vai falar justamente daqueles que fazem pouco caso de estar juntos, de estarem congregando, que fazem pouco caso da salvação, que fazem pouco caso da pessoa de Cristo. E pasmem, eu preciso dizer isso já nas questões introdutórias aqui desse sermão, em dizer para vocês, irmãos, que cuidado, para que você não esteja caindo nesse erro. Às vezes você pode estar na igreja, você pode estar nos cultos, e você pode ser uma pessoa que negligencia constantemente tanto a pessoa de Cristo quanto as coisas de Deus. Você pode estar em corpo presente, mas na verdade ser uma pessoa que negligencia, a pessoa que faz pouco caso. Já viu pessoas assim, que tudo faz pouco caso? Isso é um sinal de superioridade no ser humano. Isso é uma rebelião, e aqui é uma questão adâmica, isso tem a ver com a queda. Isso, na verdade, infelizmente, uns têm mais, outros têm menos, porque, na verdade, precisamos lutar mais contra isso, mas é uma questão, quando você faz pouco caso, e aqui eu estou me referindo a Cristo, não vou nem me referir a pessoas, porque você imagina a tristeza que você sente quando alguém faz pouco caso de você, ou do que você está falando, ou do que você é. Imagina Cristo na sua excelência, na sua supremacia, na sua soberania, na sua grandeza, no resplendor da sua glória, na expressão exata do ser de Deus. Por isso que o proverbista, o sábio Salomão, ele já dizia em Eclesiastes 5: guarda o teu pé quando tu entrar na casa do Senhor, né? Guarda o teu pé, porque onde você está entrando é um lugar santo, é um lugar, na verdade, onde Ele vai estar. Você veio da tua casa na intenção de quê? De ouvir uma cana, um caniço agitado, de ouvir um Mickey Mouse, de ouvir um Pateta, ou você veio na intenção de ouvir a voz de Deus, de ouvir Jesus Cristo falando com você, de ouvir a expressão exata do ser de Deus falando ao teu ouvido? Então, a partir do momento que eu venho na intenção de que estou indo para a casa de Deus, que eu estou indo para a igreja para ouvir ao Senhor, é porque primeiro Ele está ali, e segundo porque eu quero ouvir a sua voz. Então, como eu não vou entrar com os pés guardados? Como certo tipo de coisa pode ser fomentada no momento de culto? Como certas coisas podem ser feitas e até pensadas e processadas em nossa mente no momento que estamos reunidos em adoração ao nosso Deus? Amém, Deus. Amém. Devemos pedir misericórdia ao Senhor, e você deve pedir ao Senhor todo dia, para que te livre do roubador da semente, porque esse Senhor que vai militar todo o tempo para que a semente não caia na boa terra no teu coração é Satanás, o qual Jesus Cristo disse. Então é uma luta constante, é uma luta incessante, e do primeiro verso até o 4 vai falar justamente disso, vai falar da tragédia de negligenciar a salvação. Essa é a tese do John MacArthur, a tragédia de negligenciar a salvação. E aí, você pode ser
um ouvinte condenado, que está só ouvindo a sentença do juiz, mas no final condenado. Eu vi num canal pessoas que, quando receberam a sentença do juiz, surtaram no momento em que recebe a sentença. Não sei se vocês já viram isso, mas tem no YouTube também, vocês podem pesquisar. A pessoa fez tanta maldade, a pessoa cometeu crimes hediondos, crimes que não tem explicação, e quando recebe uma condenação máxima do juiz ali, você vê a pessoa surtar, querendo quebrar a mesa do juiz, a pessoa não acredita, cai no chão, a gente desmaia, chora, mas o cara matou a mulher, 5 filhos para se vingar da mulher, matou a mulher e as 5 crianças dele, fez coisas hediondas, e no momento, quando recebe a sentença, é como se aquela sentença, aquela medida fosse injusta. E aí eu pergunto para você, que dirás nós diante de um Deus santo, que não pecou, que não tem pecado? Devemos estar na sua presença todos os dias, clamando pela sua misericórdia, pedindo ao Senhor que tenha compaixão e que tenha misericórdia de nós a todo tempo, a todo momento. Por isso é necessário atentarmos mais ainda. E aqui o escritor aos Hebreus vai dizer: precisamos atentar mais ainda para aquilo que ouvimos. Precisamos atentar mais ainda para aquilo que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois a palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais você se torna devedor. Quanto mais você aprende um pouco mais da pessoa de Cristo, quanto mais você aprende um pouco mais de Deus, maior é a sua responsabilidade no dia do juízo. E em Lucas 12, no verso 38 em diante, do verso 48 em diante, vai dizer isso. Em Lucas 12, 47, vai dizer da maior punição para aqueles que sabiam mais. O mordomo que mais sabia do seu senhor foi o que mais negligenciou e foi o que recebeu mais açoites, porque ele sabia mais. O que sabia menos foi até açoitado, mas o que sabia mais, o Senhor ordenou que ele fosse flagelado, que ele fosse açoitado, mas açoitado de tal maneira para que ele pudesse sentir o maior peso. Anota aí essa referência para você ler depois, que quanto a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A quem muito sabe, e aí muitas vezes a gente diz: fulano hoje não está na igreja, mas era uma bênção, fulano pregava, fulano falava. Coitado desse, porque o flagelo deste será pior do que de um que nunca conheceu o Evangelho, ou até mesmo não quis conhecer. E a Bíblia apresenta que em todo momento haverá uma justa punição para aqueles que negligenciaram a salvação, que é para trazer vida. Para muitos serão, e já é de fato uma grande tragédia. Tragédia, porque ele negligencia quem está falando com ele, que é Deus, e ignora a pessoa do Filho, Jesus Cristo. E eu falei isso na quarta-feira passada. Entra e sai, mas não abre mão. E aqui eu vou usar um termo que no Nordeste é muito comum: abrir mão. Não larga a mão. Uns vão dizer: não larga a mão, não deixa. Não abre mão da sua maneira de pensar, não abre mão do seu jeito de ser. Entra e sai. Ouve sermões, ouve pregações, ouve um pastor, ouve outras pregações, e a sua cabeça, o seu pensamento continua processado da mesma maneira. Nada muda. Ele não consegue pensar assim: tenho que deixar de ser assim, tenho que abrir mão de ser assim. Porque abrir mão é algo que você pode até ter, você pode até ser, mas você abre mão. E abrir mão é renunciar para encontrar a justa recompensa e o galardão que vem do Senhor. E negligenciar a salvação é justamente isso. As pessoas ignoram a pessoa de Cristo,
ignoram tudo o que querem ignorar. É simples. É simples você conseguir enxergar isso. As pessoas fazem pouco caso de Deus o tempo inteiro, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de viver e com a sua maneira de ser. E aqui eu achei interessante, no domingo, quando em cada época de cada pastor foi pedido para que os membros fossem ficando em pé. Fossem ficando em pé, época de pastor tal, época de pastor tal, época de pastor tal. Quantas gerações, quantas pessoas aqui perderam os 33 anos e ainda estão aqui até hoje nesta igreja? Pastor gordo, pastor negro, pastor branco, pastor alto, pastor baixo, pastor de tudo que é jeito. Homens que foram colocados por Deus para trazer mensagens para a sua igreja. Cada um ficou um certo período de tempo. E o que isso mudou na tua maneira de pensar? O que mudou o teu jeito de ser? O que mudou na tua personalidade? O que esses homens contribuíram para a tua salvação? O que esses homens contribuíram para o teu crescimento espiritual, para a tua edificação, para hoje você ser uma pessoa melhor do que você foi um dia? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar profundamente sobre isso, para que de repente, mesmo fazendo parte da membresia de uma igreja, mesmo estando na igreja, a gente não viva negligenciando a salvação. Porque foi dito, alguém um dia contou essa história, que você entrou no hall de membros, você está salvo. Eu não sei quem inventou isso. Mas isso é lorota. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Amém, Deus. Pois se a palavra que foi falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa punição, olha o verso 3, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Se desconsiderar tão grande salvação, o escritor está dizendo, como escaparemos se negligenciarmos isso? É uma tão grande salvação, irmãos. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por mim, por você. Ele se entregou, ele se humilhou. E aqui fala da humilhação de Cristo, e humilhação até a morte, ao qual Paulo vai descrever em Filipenses 2, a partir do verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não quis se passar por Deus. Fala da união hipostática de Cristo, fala da humilhação e da exaltação de Cristo, que ele se humilhou, assumindo a forma de homem, e a morte, e obedeceu até a morte, morte de cruz. E depois Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, uma vez que Cristo padeceu, morreu e sofreu por nós? E vivemos os dias, e vivemos a vida, a nossa maneira de viver e de pensar, negligenciando. Salvação essa que tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois confirmada a nós pelos que ouviram, e juntamente com Ele, por meio de sinais de Deus, testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo vindouro, do qual falamos. E no Salmos 8, o Davi canta, quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Quem é você? Quem sou eu? É uma mensagem que a gente prega, mas as pessoas continuam pensando que são alguma coisa. Quem é você? Quem sou eu diante da supremacia, da grandeza de Deus? Davi era rei de Judá, rei de Jerusalém. Davi foi um grande conquistador. E ele, quando orava, dizia, Senhor, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem? Lá no Salmos 8 diz, para que o visites. Quer dizer, quem é o homem para que sequer receba a visita do Senhor, que dirá ser lembrado pelo Senhor? Quem é o homem para que possa encontrar o favor do Senhor, possa alcançar a salvação, a alegria do Senhor? Quem é esse homem que pode ter a alegria de receber a visita de Deus? E hoje, irmãos, o Senhor disse, eu também mencionei na quarta-feira passada, que o Senhor foi assunto aos céus e disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós o Consolador, o Espírito Santo que o mundo não conhece. E ele permanece aqui, ele permanece em nosso meio. E quem é eu e você? Quem somos nós? Para que o Espírito Santo habite em nós.
Você tem noção que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus? Você tem noção que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Ele é uma pessoa, ele não é líquido, ele não é uma substância. Quando o apóstolo Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, foi porque o povo estava se embriagando no vinho. Então ele usa uma figura de linguagem para dizer: não vos embriagueis no vinho que há contenda, porque ele chapava um pouco e depois ficava se desentendendo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, uma metáfora. Então não tem essa história se tu está cheio ou está vazio. Isso é jargão, isso é evangeliquez furado. Ele é uma pessoa, ou você tem ou você não tem. Meu Deus. Louvado seja Deus. E quem tem um pai tem um filho, quem tem um filho tem um espírito. E se tu não tem um, tu não tem nenhum. Então não tem esse negócio de Espírito Santo chegar depois, ele chega junto, ele é uma pessoa, são três em um. Ele não é um líquido, ele não é uma substância que você está médio, mediano, está cheio, está vazio. Ou tu tem ou tu não tem. E quem é o filho do homem para que tu te lembres dele? E o filho do homem para que tu o visites? Quem é o homem para que tu faças essas coisas? Pois todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. E Cristo assumiu a forma de quê? Para sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. A forma de um homem. Por isso que esse salmo é messiânico, porque está falando de Jesus. Porque o único homem digno foi Jesus. O único homem digno de ser visto por Deus, na verdade ele era Deus, foi Jesus. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz, e o apóstolo Pedro vai dizer, que ele foi nas profundezas do inferno, pegou a chave da vida e da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, a partir do verso 50, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque ele pegou a chave da vida, ele tem a chave da vida e pegou a chave do inferno e a chave da morte das mãos de Satanás. Ele não tem mais poder sobre nossas vidas, porque depois que Cristo morreu e foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia, ele também venceu a morte. Então até a morte está sujeita debaixo dos seus pés. Não tem acidente, não tem bala perdida, não tem tragédia, não tem desabamento, não tem nada que não esteja no controle soberano do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Porque aquele que te guarda não dorme, não cochila e nem dormita, não tira nem um cochilo sequer, o guarda de Israel. Mas quem somos nós? Mas foi através de Cristo que o homem se tornou digno de receber não só a visita, mas a permanência do Espírito Santo, que hoje habita em nosso meio, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes essa pessoa é negligenciada, porque o que eu estou fazendo é muito mais interessante do que parar de fazer sequer para ouvir a sua voz. Os meus projetos pessoais, os meus planos de vida são muito mais importantes do que eu ter que parar tudo para ouvir a voz do Espírito Santo. Vai que ele me diz que eu tenho que parar tudo que estou fazendo e ir para outra direção. Eu não quero correr esse risco, então é melhor eu fingir que não estou vendo e nem ouvindo. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como podemos escapar disso se negligenciamos constantemente? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de honra e glória. E foi justamente desde a criação, no Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem como gerente da criação. Ele vai dizer, segundo o doutor Mauro Massa, um professor meu, ele vai dizer justamente isso, que Deus o colocou como um gerente, ou uma espécie de subgerente da criação, porque Deus lhe dá o governo da terra, e diz que o homem agora vai governar sobre os peixes, sobre o gado, sobre a planta, sobre a relva, sobre a terra. E aquele lugar lindo, Adão foi colocando o nome nos animais, Adão foi nomeando cada coisa, e Deus lhe deu, então, o governo da terra. Deus lhe deu a gerência de tudo aquilo que ele tinha criado com o poder da sua palavra. Mas o homem caiu. O homem caiu.
E hoje esse mundo tem um príncipe, que se chama Satanás. Eu sei. E o domínio deste mundo está na mão desse príncipe, chamado Satanás. E esse mundo jaz no maligno. E jaz é igual uma criança que você coloca para ninar no teu colo até ela dormir. É que ela descansa, ela repousa nos braços ali da mãe. Assim esse mundo repousa, jaz, tira cochilos, sonecas nos braços de Satanás. E o que você está fazendo com um pé aqui e um pé lá? E o que muitas vezes fazemos com coisas aqui, negócios lá? Se esse mundo jaz no maligno. O homem perdeu todo o controle, o homem perdeu o domínio, o homem perdeu, Deus fez o menor que os anjos, mas o coroou de honra e glória. Mas no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe cortou o coração. O proverbista Salomão disse que Deus fez o homem bom, mas o homem criou muitas invenções. E isso lhe pesou o coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem e ali bastou. Ali, na verdade, o homem perdeu a coroa. O dilúvio levou a coroa da criação. Deus criou o homem para o louvor da sua glória e como coroa da criação. Mas aquele dilúvio levou também a coroa da criação. Só escaparam Noé e sua família. Seus filhos e noras. Todas as coisas estavam sujeitas, não tinha nada que não fosse sujeito. E até a morte Cristo sujeitou debaixo dos seus pés. Mas aqueles que negligenciam a salvação. E a gente pensa que Hebreus aqui, ele está falando e vamos contextualizar aqui para os nossos dias, a negligência da salvação é aquelas pessoas que estão lá, né, no baile, as pessoas que estão no lamaçal do pecado, estão entregues aí no mundo, e a gente pensa que a negligência da tão grande salvação são essas pessoas que estão fazendo, mas não é. O escritor aos Hebreus está escrevendo para uma comunidade evangélica. Igual aquele texto de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, que você para evangelizar às vezes encontra uma pessoa que nunca encontrou Jesus, nunca teve conta de dizer que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na verdade não, ele estava falando para a igreja. Foi a igreja que Jesus estava do lado de fora, a igreja de Laodiceia. E ele batia na porta da igreja. E estava tendo tudo lá, programações, festividade, estava tendo tudo. Só que Jesus não estava lá dentro, estava do lado de fora. E a sua festa, a sua alegria era tão alta que ele não conseguia ouvir o Senhor batendo na porta. E ele disse, se alguém porventura ouvir e abrir, eu entrarei. Quem muito é dado, muito será cobrado. A maior cobrança virá justamente daqueles que negligenciam a salvação. Jesus, eu falei também isso, citei essa referência, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha juntos pintinhos e vocês não quiseram? E Jesus chora por Jerusalém. Jesus também, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer sobre Corazim, Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em ti fossem realizados os mesmos milagres que em Tiro e Sidom, há muitos que eles já teriam se arrependido. E eu fazendo tudo isso no meio de vocês, e vocês, ó. E aí Jesus disse, mas eu vos asseguro de uma coisa, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós no dia do juízo. Os açoites que Tiro e Sidom irão para o mesmo lugar, mas a punição será menos severa do que para aqueles que ouviram o tempo inteiro Jesus. Porque Sodoma e Gomorra viviam nas práticas sodomitas, mas não teve Jesus no meio delas falando a mensagem. Mas teve lá em Corazim e Betsaida, e eles ignoraram. A Bíblia diz que Jesus saiu de Nazaré e deixou Nazaré, porque ali ele não conseguia realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo.
Ele cresceu em Nazaré, mas teve dificuldade de dar continuidade ao seu ministério em Nazaré, porque ele disse: o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Ele cita Miqueias: não confie no que te abraça, não confie no que te beija, porque o inimigo do homem são os da sua própria casa. Está lá em Miqueias. E nós precisamos entender isso, precisamos ter isso em mente, que negligenciar a salvação é o que Tiro e Sidom fez. Sabe o que Tiro e Sidom fez? Permanecer estático a tudo aquilo que Jesus... Não foi o que foi falado sobre Jesus, foi o que o próprio Jesus, o Verbo encarnado, falava e fazia. Milagres, prodígios, sinais, e sempre alguém olhava e passava com indiferença de tudo que estava sendo realizado naquele lugar. Mas nada disso não vai ficar que não seja cobrado diretamente pelo Senhor. Olha só, olha o verso 8: todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés, e ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Quer dizer, tudo foi sujeito, nada ficou que não fosse sujeito, mas ainda tem coisa que ainda não está. O homem, o ser humano. Quando os demônios veem Jesus, creem tanto que estremecem. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele entra em Gadara, uma legião de 2.000 demônios, diz assim: vieste nos atormentar antes do tempo? E quem é tu para fazer pouco caso de Jesus? Quem somos nós para fazer pouco caso da pessoa de Jesus? Quer dizer, Satanás está sujeito, só vai até onde Deus mandar ele ir. Ele só toca onde Deus deixar ele tocar. E o homem vai onde Deus não mandou, faz o que Deus não mandou fazer e fala o que Jesus não mandou falar. Meu Deus, pensa na audácia, na petulância do ser humano. Se um demônio manifestar aqui, no nome de Jesus, tu bota ele para correr. Mas se ele tiver sem o demônio, tu pode mandar no nome de Jesus 500 vezes, ele só sai se ele quiser. Se ele não quiser, ele bate o pé e diz: não sai. E uma legião de demônios, se tu disser: põe a mão para trás, em nome de Jesus, sai, ele sai. Mas fala com um crente teimoso para tu ver. Eu quero ver ele sair. Tu clama o céu, a terra, Gênesis e Apocalipse, ele diz: eu não saio, só saio daqui quando eu quiser. Meu Senhor. Eu faço o que eu quero. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus. Legião sujeita, vento e o mar obedece, a natureza obedece, os demônios obedecem, e o homem não quer obedecer. Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Ele: tá, Senhor. Pega o barco, paga a passagem e vai para Tarsis. 800 quilômetros contrário à vontade de Deus. Oh, Jesus. Aí depois que está no ventre do peixe, chora. Depois que está no ventre do peixe, ora. Depois que está no ventre do peixe, reclama. Sujeito. E aí o escritor diz: nem tudo está sujeito. O diabo está sujeito. Os demônios estão sujeitos. Há demônios, na carta de Judas vai dizer, que estão acorrentados para algemas eternas, para a negritude das trevas, que os bichos são tão perigosos que se soltar arrasa com tudo. E Deus, na sua soberania, sabendo que era uma casta de demônios tão perigosa, tão miserável, talvez até pior do que o Satanás, que o Senhor acorrentou em algemas eternas, está na carta de Judas, e esse, desde o dia que caiu, já caiu em algemas e correntes, nunca mais foram soltos. Estão lá para esperar o dia do juízo. Tem misericórdia, Senhor. E o ser humano resmunga, faz o que quer, desobedece. É brincadeira um negócio desse? Faz quando quer, quando não quer, não faz. Irmão, não estamos brincando, estamos falando sério. Isso aqui é a casa do Senhor. O que você faz é coisa séria, porque é para o Senhor. Então não negligencie isso. Não negligencie tão grande salvação. O escritor diz: vemos que todas as coisas estão sujeitas, né?
Mas ainda no verso 8 ele diz, mas nem todas. Vemos, porém, que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, olha o verso 9, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Adão caiu, Adão morreu, Adão trouxe a morte para a humanidade. Sabe por quê? Com apenas o pecado da desobediência. Como? Me explica isso. Olha quantos frutos, quantas frutas que a gente... Você, depois de velho, você vem descobrir que existia, que você nem sabia. Tinha tudo isso no jardim. E apenas um pé que Deus disse para o homem não comer, ele comeu. Mas tinha milhares que ele podia. Mas Satanás só fez ele focar no que ele não podia. E aí Deus disse, tu pecou. Mas Deus não disse que ele pecou porque comeu o fruto. Que lógico, foi um pecado de desobediência. Tu pecou dando ouvido à tua mulher. Qual foi a recompensa da mulher? Vocês pensam que quando a Bíblia diz sejam submissas ao vosso marido é coisa boa? Pensa que ser submissa é manteiga? É uma dádiva? Ser submissa é castigo de Deus para vocês, mulheres. Olha lá a sentença de Gênesis. A serpente vai comer do pó, vai esmagar a cabeça, tu vai ferir o calcanhar. A mulher, tu vou multiplicar a tua dor no parto, o teu desejo será do teu marido e sobre ti ele governará. Submissão. Foi uma sentença de Deus para a mulher. Você persuadiu Adão a cair. E agora ele vai dominar sobre você. Pensa que ser submissa é coisa boa? Não é não, foi uma sentença. Foi um castigo de Deus para a mulher. O homem teve a sua também, né? De comer do suor do seu trabalho. E principal consequência do pecado, que foi a morte. Mas leiam Gênesis 3,15. Voltem a Gênesis e veja. Se Deus está falando como coisa boa, além da tua dor ser multiplicada, vai ter alguém mandando você vai ter que obedecer. Bem que no século 21 e para a Bíblia é um pouco complicado, né? Casamento para durar no século 21 tem que ser a base de livros. Porque a base da Bíblia ele acaba. E aqueles que estavam na Bíblia, se começar a pegar livro para ler, vai acabar. Porque vai começar a ver pezinhos de frutas que não pode. E esquecer de tudo que pode. É assim o foco de Satanás. Em tudo na nossa vida. Você não pode isso, mas às vezes você pode 1 milhão de coisas. Ele só fica focando no que você não pode. Cristo sofreu, sentiu a morte, mas venceu a morte para que todos nós pudéssemos ter vida nele. Olha a partir do verso 9. Porém Jesus feito um pouco menor do que os anjos, e isso é um pouco, porque os anjos, em primeira instância, no primeiro momento, ele é celestial, ele é um ser espiritual, e o homem é uma matéria corruptível. Mas naquele dia, no dia, e em Hebreus, ao mesmo tempo que ele é antiquado, ele é futurístico, porque ao mesmo tempo que ele volta lá em Levíticos, que é a base de Hebreus é Levítico, ao mesmo tempo que ele volta lá em Levíticos, ele está apontando lá para o dia das trombetas, para o dia em que o homem terá o seu corpo transformado como um corpo de glória, para o dia que o homem, aquilo que é mortal, se revestirá da imortalidade, e num piscar de olhos, aquilo que é corruptível se tornar o que é incorruptível. O que vai acontecer naquele dia? Esses seres celestiais, os quais citamos, irão nos servir.
seremos servidos pelos anjos, como Deus fez. Várias vezes, Cristo, depois de ser tentado no deserto, a Bíblia diz, e Deus enviou os anjos para o servir. Elias, 3 anos na caverna, o anjo do Senhor, em forma de corvo, levava pão e água para Elias. 3 anos dentro da caverna, sem fazer compra no Guanabara, sem pegar aquela fila e sem entrar na promoção do leite. E todo dia o pãozinho de Elias estava lá, e a água de Elias estava lá, sem fazer cálculo do mês. É assim, meus irmãos, que Deus faz. Ele é soberano, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Cristo é cristocêntrico, é cristológico. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro do teu pensar, da tua família, dos teus filhos, dos teus bens, das tuas finanças, do teu trabalho, da tua gerência, da tua supervisão, da tua autoridade, da tua patente, seja do que for. Cristo tem que ser superior. Se ele não for superior, de nada adianta, porque para ser superior, ele se tornou o menor de todos. E se humilhou até a morte, morte de cruz. Foi vilipendiado, humilhado, cuspido, maltratado. Mas o que lhe esperava era a coroa de glória, que na verdade ele não ganhou por ter passado por isso. Ele já tinha, só que ele colocou num lugar à parte e se fez carne e habitou entre nós. Porque ele não se tornou o rei da glória, ele sempre foi o rei da glória. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis diz, agora o homem é como um de nós. Quando Isaías tem a visão de um alto sublime trono, ele diz, ouve a voz do trono do Senhor dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele precisou sofrer, ele sofreu para que hoje tivéssemos o nome de irmãos. Tem noção disso? Para que ele pudesse nos apresentar como irmãos. Ele sofreu até a morte. Olha o verso 11, pois todos vêm de um só, tanto os que santificam como os que são santificados. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Outra vez, porém nele a minha confiança. Olha só. E ainda, aqui estou, e os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu, perdão. Portanto, verso 14, visto que os filhos partilharam da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte subsiste aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele morreu, ele deixou que a morte lhe alcançasse. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Para que através da sua morte, ele vencesse o autor da morte. A saber, está aí na sua Bíblia, no verso 14, o diabo. Ele morreu para vencer através da morte, com a sua ressurreição, aquele que tinha o poder da morte. Porque depois da ressurreição de Jesus, até o poder da morte o diabo perdeu. Porque até isso que é mais ruim, o que de mais ruim a humanidade possa experimentar, que é a morte, que é a partida, que é a despedida. Deus não criou o homem para morrer. E muitos estão aqui sem seus entes queridos. Mas isso não é plano de Deus. A morte não foi o plano de Deus para a humanidade. Foi a vida eterna.
Ele venceu a morte para garantir que todos aqueles que partiram em Cristo Jesus já estão experimentando da vida eterna, como Lázaro, do rico Lázaro, a parábola que Jesus conta. Como quando Jesus disse aos fariseus: Abraão viu meu dia e se alegrou. Precisamos pensar um pouco sobre isso. Estou caminhando para o final, verso 15. E livrar-se a todos que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por meio da morte. Aquilo que parece que é ruim, na verdade, é para salvação. Morte é renúncia, morte é entrega, morte é total entrega. Por isso que todas as vezes, quando eles iam oferecer sacrifício no altar, era um símbolo de morte. O devedor, o fiel, o judeu, colocava a mão sobre a oferta que ele levava. Um cabrito, uma ovelha, um gado. Enquanto o sacerdote cortava o pescoço daquele animal, a mão do ofertante tinha que estar em cima da oferta, até o último sangue ser derramado. E depois do sangue derramado, o sacerdote aspergia na tampa da propiciatória, que era a tampa da arca, onde estavam os querubins. Ele aspergia o sangue, e aspergia o sangue no pecador e no terreno onde aquele homem estava. Isso é uma vez por ano. Imagina a matança de animais que não era todo ano. Todo mundo fazia o que quisesse. Se fosse no calendário, né, nosso, quando chegasse Natal, era a época da confraternização. Chegava no ano lá, só ia levar um animal, estava tudo certo, voltava zerado para ficar mais um ano pecando. O sacerdote, que não é bobo, oferecia para ele primeiro, antes de entrar no santuário. Porque se ele entrasse sem oferecer sobre ele mesmo, até ele não voltava. E Cristo é superior ao sacerdote, porque ele deu a sua vida. Foi por isso, olha o 15, para que ele livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por meio da morte. Pois na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Jesus não ajuda anjos, ele ajuda a nós. Ele não auxilia os anjos, ele nos auxilia. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas necessidades. Olha o verso 17. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos. Ele precisou se tornar semelhante em tudo, até nas tentações, nas privações, nas necessidades, inclusive necessidades básicas. Em tudo, Jesus foi semelhante a nós como homem. A única coisa que não foi porque ele em tudo foi tentado e não pecou. E o autor está caminhando para isso. Pois era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas em que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu ao ser tentado, ele pode socorrer hoje os que estão sendo tentados. Sabe por que ele nos livra das tentações? Porque ele sofreu sendo tentado. E vencer a tentação é uma sofrência. É ou não é? É verdade. Vencer a tentação é uma sofrência. Você sofre. Então Cristo sabe que vencer as tentações não é fácil. Suportá-la é uma sofrência. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para a tentação ele não diz resiste, ele diz: eu vou providenciar rápido um escape para você. Porque para toda tentação ele providencia um escape. Porque sem o escape, meu irmão, não dá para ninguém aqui.
Se ele não abrir a janelinha de fuga, não dá para ninguém aqui. Porque só somos tentados na nossa própria cobiça. Se você gosta de lasanha, Satanás vai te tentar com frango? Tu vai passar na padaria, tu vai ver o frango, nem vai ter feito. Mas o médico foi lá e disse, tu não pode comer lasanha. Tu olha assim para a lasanha e tu fala, meu Deus, só um pedacinho. Só essa vez. Tem um bocado de teimoso aqui que eu já vi. Cheio de fome. Meu Deus. Então você sofre para resistir à tentação. Qual o segredo? Não vai na padaria que tem a lasanha lá na vitrine todo dia. Vai na outra que o pão não é tão bom, mas não tem a lasanha ali para você olhar e querer a lasanha. É estratégia, é a porta de escape. Vocês entenderam, né? Os entendidos entenderam. Aí você vai lá onde tem a lasanha? Não. Vai pela outra rua, na outra padaria lá, que aquele pão é bem gostoso, mas não vai ter a lasanha para você ver. Porque se tu ver, tu vai querer. E se todo dia tu querer, um dia tu vai dizer assim, ah, não desisto, não aguento mais. Jesus foi tentado no deserto, não foi? Levado pelo Espírito Santo, não foi? Quando ele voltou lá de novo? Satanás continuou tentando ele de várias maneiras, não foi? Ele vai tentar. Você vai pela 2, vem pela quem, você vai, e Deus vai te dando um livramento. A Bíblia que diz, carta de Tiago, que ninguém que está sendo tentado diga, por Deus eu sou tentado, porque só somos tentados pelaquilo que desejamos. Carta de Tiago, anota e depois você vê lá. E depois de tentado, atraído. Agora, quando eu penso em tentação, e aqui no último versículo, eu penso no peixe, com a isca no anzol. Então, cardume de peixe, ali só tem curvina, por que uma não avisa para a outra, que é furada? O pescador fica ali, ele pega um, ele pega dois. Por que alguém não avisa, ó, deu ruim para fulano aqui, não vai não. Forte, hein? Forte! Maravilha! É muito forte! Meu Deus! Glória a Deus! Papai do céu! Porque somos tentados pela nossa própria cobiça. Somos tentados pelo aquilo que desejamos. É assim ou não é? Vou contar o último. Quando eu era solteiro, eu orava no quartinho do meu tio. Era um quartinho assim onde eu morava, dentro do terreno do meu tio, mas um quartinho meu, uma casinha. E eu orava e dizia assim, Senhor, eu quero que a minha esposa seja uma loira. E eu quero que seja uma loira grande. Sério? Um belo dia eu estou lá na minha empilhadeira na Hermes, quem entra? Uma equipe de novatos, tudo com um crachá novo, uma loira desse tamanho. Eu olhei, Jesus, é aquela que é a minha? E dali, todo dia que ela passava, eu, bom dia. E ela assim olhar para mim, irmão, bom dia, o negócio está ficando bom. E hoje é minha esposa e a mãe dos meus filhos. Então tinha morena, tinha de tudo. Acreditem, tinha de tudo. Mas eu pedi uma loira. E grande. E quando entrou, ela era a maior de todas. E eu gritei, papai, é aquela, vamos ver.
Mas por quê, irmãos? Porque era algo que eu já tinha produzido no meu coração, era um desejo, era aquilo que eu queria. Hoje ela pode pintar o cabelo de vermelho, de amarelo, de preto, como ela quiser, mas Deus realizou o desejo do meu coração. Amém. Mas continua loira também. Então, irmãos, é justamente isso, para a gente entender que quando eu vi, foi o que eu pensei, porque eu já tinha planejado aquilo, era aquilo o desejo do meu coração, e foi o que me tentou. O próximo passo ali daquele momento foi ver a mão, aí eu vi, tá dando certo, eu vi a aliança. Da empilhadeira, ó, segundo passo. E o resto, você já sabe, né? Uma conversinha. Deus agiu, ela também gostou de mim, né? Se arrependeu ou não, não sei. Eu sei que Deus agiu. Agora é tarde. Brincadeira. Então, irmãos, até nisso Jesus sofreu. Porque ele foi tentado, quando estava com fome, a transformar pedra em pão. Quando ele estava no seu maior momento de humilhação, porque o jejum é o maior ato de humilhação na carne que o homem possa sentir, porque a fome, ela humilha o ser humano de maneira mais profunda. Essa é a verdadeira intenção do jejum, é que a carne vai humilhar, a fome vai humilhar a tua carne. Não é uma barganha com Deus, tu vai jejuar para ganhar uma causa na justiça, tu vai jejuar para Ele te dar uma casa. Não, é um ato de humilhação extrema, a fome, que mesmo podendo comer, você decide não comer e passa fome. Esse é o jejum. E sofre. E no momento de maior humilhação que Jesus estava, de ser homem, de estar com fome, de perder a sua coroa, de abrir mão da sua coroa de glória, que Satanás disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Está pensando o quê? Depois de fome, sem a coroa, humilhado até a morte, 40 dias e 40 noites com fome, ele vai no último. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Está pensando que foi fácil para Jesus responder cada um? Não, tiro de letra. Tentou ele com fome do pão quando ele estava com fome. Tentou ele do poder quando ele não tinha poder nenhum como Deus ali, humilhado com fome. E tentou como Filho de Deus quando ele se intitulava Filho do Homem. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, que Deus nos abençoe, que essa palavra fique internalizada em nossos corações. Amém. Lembrando que, ao ser tentado em tudo, hoje Ele socorre os que estão sendo tentados. Como é que eu encerro essa mensagem? Não importa qual seja a tua tentação, pede socorro a Ele ainda hoje, que Ele vai te socorrer. Amém. Ele vai te socorrer porque Ele não quer que você caia, Ele não quer que você sofra, Ele não quer que a tua família acabe, Ele não quer que você perca a tua fé. Então pede auxílio do Senhor, que Ele já providencia o escape para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado nesta noite por estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a vencer as lutas do dia a dia, as tentações que estão de perto nos rodeiam. Há uma promessa do Senhor que todas as vezes que nos sentíssemos tentados, o Senhor providenciaria o escape. Então, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, que quando nos sentimos tentar a falar o que não é para falar, o Senhor serve os nossos lábios. Quando formos tentados a olhar o que não é para olhar, que o Senhor feche os nossos olhos. Ó Deus, que o Senhor coloque uma outra paisagem mais linda do que aquilo que poderemos lisonjear. Ó Deus, porque o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, Pai, te louvamos porque na tua soberania o Senhor deixou a sua glória, morreu em nosso lugar. E hoje, ó Pai, podemos chamar uns aos outros de irmãos e chamar Deus de Pai por causa do teu sacrifício na cruz. Nos dá um restante de noite na tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus.
Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz: Amém. Amém. Em oração silenciosa estamos